boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus te ilumine. Eu iria até estar postando um vídeo que eu tinha feito no evangelismo, mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu até postei no status do Facebook, mas fica lá durante 24 horas. Estava vendo um pedaço do filme Nada a Perder. E quando o jovem que interpretou Edir Macedo no filme, achei muito interessante. Eu me identifiquei um pouco. Quando vem de uma família religiosa que se prostrava, tipo com imagens que colocava sobre a parede. Então ele ainda jovem, e eu também tinha isso, eu ficava olhando sem entender. E ele olha para aquele crucifixo, ele diz ao pai dele e fala: se de fato o que está escrito, o que está aqui nessa palavra, então isso é mentira. Que se isso aqui é verdade, então isso é mentira. Porque como que eu vou crer num Deus que está numa situação pior que eu? Ele está lá pendurado, lá está numa situação lá de querendo ajuda, ele quer ajuda, ele está numa situação pior que a minha. Então se eu estou numa vida de depressão, de ansiedade, de preocupação, uma vida de vícios, como é que eu vou clamar um Deus que está numa situação? Eu fiquei, rapaz, que coisa interessante. Eu me identifiquei bastante, que eu sempre fui assim. Eu via também, na época, quando eu era criança mais jovem, eu não conseguia sentir a presença de Deus naquilo, eu não via Deus naquilo. Porque Deus, ele é espírito. E assim também, é como de costume nós temos de abrir a palavra do Senhor. A gente tem costume de colocar, né, os salmos, assim, há quem coloca na geladeira, os salmos, quem coloca na parede, é tipo como aqui está aqui a foto, né, do leão, que simboliza leão de Judá, que está lá em Apocalipse. Aí a gente coloca a Bíblia aberta, a gente coloca ali, abre, coloca, então a gente acha que aquilo ali vai nos proteger. A gente coloca, deixa ela aberta, a quem coloca na entrada da casa, na porta, e assim como na geladeira, as pessoas penduram na geladeira. Então, analisando isso, se a gente for prestar atenção nesse detalhe, pensa bem, agora eu vou falar aqui por mim, vou conjecturar minha vida. Digamos que eu estou num vício do álcool, da cachaça, eu estou num vício que está difícil para mim sair. Então o que eu vou fazer? Vou comprar várias Bíblias, vou comprar umas 10 Bíblias, vou abrir ela tudo dentro de casa e vou deixar ela aberta. Então quando eu chegar, vou vir lá com minha bebida, com álcool, e vou olhar para as Sagradas Escrituras, e o que aquilo ali vai mudar na minha vida? O que vai acontecer? Eu vou continuar no vício, eu vou continuar com a ressaca, vou continuar com vazio na alma, com a depressão e a Bíblia aberta. Porque não é isso que de fato funciona na nossa vida. Deus, ele é espírito. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ele tem que estar em prática na nossa vida, não aberta. Porque se tiver aberto aqui na estante, assim também como um crucifixo, vai fazer o quê? A Bíblia diz lá em Isaías que Deus habita no alto céu e também no coração contrito, ou seja, Deus é espírito. O espírito, ele procura um corpo para habitar. Assim como o espírito da maldição, como a enfermidade, existe o espírito da enfermidade. Então o espírito da enfermidade, ele vai colocar a enfermidade em quem? Em pau? Não, ele vai colocar a enfermidade no corpo humano. O espírito da depressão, ele vai colocar a depressão em quem? Em pau? Não, ele vai colocar no corpo. Então, assim como o espírito maligno procura um corpo, assim é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não vai habitar em parede, não vai habitar em estante, vai habitar no corpo, no coração, que simboliza a alma, o nosso coração. Então, ele vai fazer a morada, enquanto nós nos purificarmos, nos limparmos de todo sentimento ruim. Aí, o Espírito de Deus opera. A não ser isso, ele vai ficar pendurado ali, vai ficar a Bíblia aberta e não vai mudar nada na nossa vida. Não vai mudar nada vai ser mudado. A não ser que essa palavra esteja na nossa vida, no nosso espírito.
Então, quando eu estava fazendo evangelismo hoje, eu citei esse texto que eu achei muito interessante, que lá em Mateus, no capítulo 15, essa é a segunda multiplicação. Essa é a segunda multiplicação. A Bíblia diz que Jesus, ele estava num deserto. Agora imagina um deserto, pregando o evangelho durante 3 dias. 3 dias. Aquelas pessoas tinham seu compromisso, elas trabalhavam, aquelas pessoas tinham os seus relacionamentos, filhos, mas elas estavam tão desejosas a ter com Jesus. Os enfermos foram curados, os pecadores foram perdoados dos seus pecados, os leprosos foram purificados. Então eles estavam 3 dias. Agora imagina, hoje eu estava ali no sol, ali, aquela quentura batendo, eu fiquei imaginando, 3 dias num sol, eles estavam num sol. Aí, no deserto, de dia faz um calor, à noite faz um frio, uma ventania. Eles estavam ouvindo Jesus falar 3 dias, 3 dias, 3 dias. Agora imagina, hoje a gente ouvia falar da palavra de Deus, dá comichão, a gente não quer ouvir, a gente passa, a gente não quer nem saber da palavra de Deus. Agora imagina, 3 dias. Então o que é isso? Tinha alguma coisa para eles? O que fazia eles ter aquela fome pela palavra, ter aquele desejo pela palavra? Era o que? Era a presença do Senhor Jesus. Era a presença. Então, quando Jesus, ele está dentro de você, dentro da sua vida, aí sim, não pendurado, não com a Bíblia aberta, mas quando ela está na nossa vida, está em prática na nossa vida. Então Jesus, olha só, enquanto a presença do Senhor Jesus estava com aquela multidão, eles estavam sem fome. Se Jesus fica 4 dias, eles não iam nem perceber. Se Jesus fica 5, eles não iam nem perceber 4. Então Jesus diz assim, lá no capítulo 15, versículo 32, ele fala assim, eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo 3 dias. Eu não tenho o que comer. Eu não quero despedi-lo em jejum. Eu estava em jejum, para que não desfaleça no caminho. Ou seja, Jesus sabia, se eu despedir essa multidão, depois de 3 dias em jejum me ouvindo, quando eles se separar de mim, eles vão desfalecer, aí eles vão ficar fracos. Ou seja, quando nós estamos longe da presença do Senhor Jesus, quando nós estamos longe da presença do Senhor, com a ausência do Espírito dele na nossa vida, aí somos fracos. Mas quando nós estamos na presença dele, nós somos livres, nós somos curados da depressão, da ansiedade. Por quê? Porque ele nos fortalece. Porque a presença de Deus na nossa vida, ele nos fortalece. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, que Deus, ele abençoa a sua vida, lembra-se disso. Não endureça o coração, não. No que ele está falando? Não, absorve todo o vídeo. Tenta absorver todo o vídeo. Jesus Cristo, ele quer salvar a sua alma. Eu estou vendo muitas pessoas religiosas se convertendo em Jesus. Há muitas pessoas religiosas que tinham dureza, acreditavam só naquilo que ela imaginou, que os pais delas ensinaram. Não, hoje elas estão conseguindo entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a salvação, é boas novas para salvar a sua alma. E ainda salva a sua família se você crer. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus.